Irmãos, para o nosso momento de edificação, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 2. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens baseadas neste livro. E hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós somos muito gratos a Ti, mais uma vez, dizemos isto reunidos em oração. Tu tens sido, Senhor, a nossa bênção constante, mas também reconhecemos que muitas vezes utilizamos as Tuas bênçãos sem Te dar glórias e louvores. Para alguns de nós aqui, Senhor, este momento de culto é o único na semana onde o Senhor é contemplado. E pedimos perdão a Deus por isso. Agora, Senhor, faz-nos olhar para Ti, revelado na Tua palavra, e assim que sejamos iluminados pelo Teu poder e vivamos a nova semana, repletos, ó Deus, da Tua palavra e servindo a Ti constantemente. Ajuda-nos neste momento. Em nome de Jesus, amém. Qual é o propósito final da vida do homem? Os presbiterianos e reformados sabem responder isso de cor. Qual é, irmãos? Vamos juntos. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou alegrar-se nele para sempre. Por que, pois, então, nós temos ido em outra direção? Essa talvez seja uma das únicas perguntas do breve catecismo que você saiba de cor. Mas por que você tem ido em outra direção? Às vezes, a vida é tão difícil que parece que só mesmo uma festa pode melhorar a situação. Em outras ocasiões, os próprios feitos são utilizados como remédio para antigas atitudes que trouxeram sofrimento. Como alguém que se frustrou, mas alcança a redenção no esporte. Esse é só um exemplo. Outras tantas vezes, a vida sem limites é a retribuição para aqueles que experimentaram o sofrimento numa realidade de atendimento a regras. Sofreu por estar debaixo da regra,
e depois quer se libertar disso. Vida sem limites. Alguns lemas são tão impactantes e ao mesmo tempo fúteis, como por exemplo, a vida é o meu vício. Assim, vemos pessoas utilizando as mesmas ferramentas que trouxeram sofrimento como seu remédio. No entanto, guiando-se para a mesma direção na qual estavam anteriormente. Qual é o propósito final da vida? O pregador, como nós lemos, nos ensina que experimentar uma vida autocentrada traz resultados vazios de significado, pois não considera o Criador em seus propósitos e nem os propósitos do Criador estabelecidos como coisas excelentes. É isso que o Eclesiastes está nos ensinando e chamando a nossa atenção. Experimentar uma vida autocentrada, vazia de significado. É assim porque nós não consideramos o Criador nem seus propósitos quando nós utilizamos as coisas que ele mesmo criou. E aí ele vai citar várias coisas aqui. Vida e alegria, nos 2 primeiros versículos. A bebida, no versículo 3. As propriedades, no período entre o verso 4 e o verso 6. As riquezas, entre o verso 7 e o verso 9. E o prazer, que é passageiro, do verso 10 ao verso 11. Curioso, irmãos, é que o ser humano é capaz de desejar a satisfação sem Deus. Mais do que isso, é capaz de ter esse desejo utilizando aquilo que ele mesmo criou, só que para uma direção totalmente antagônica, desviando finalidade. Aliás, vez por outra a gente está mais habilitado a falar sobre este crime, desvio de finalidade aqui no nosso país. Mas muitas vezes o crente também usa as bênçãos de Deus numa finalidade que é desviada. Como o Senhor é perfeito, sua criação também é. Sendo assim, haverá prazer em experimentar a realidade criada. Isso é inegável, porém, para longe dos propósitos definidos pelo próprio Deus, as realizações serão vãs e pecaminosas. O prazer será passageiro e a vida será sem sentido algum, no qual nós vamos ancorar a nossa esperança. Tudo o que existe foi criado por Deus. E nós utilizarmos isso, nós encontraremos prazer, alegria, conforto. Só que quando estas coisas são utilizadas na direção oposta do propósito estabelecido pelo Senhor, nós não vamos encontrar o propósito estabelecido por Ele. E então será vazio, fútil, canseira, como nós já temos aprendido ao longo dos domingos aqui. O homem precisa ter o coração redimido pelo próprio Senhor para desfrutar corretamente daquilo que ele criou e ter as suas reais expectativas e as reais experiências prometidas pelas bondosas mãos daquele que fez tudo muito bom. O único meio para alcançar isso é crer em seu Filho unigênito, a fim de buscá-lo em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, o pregador nos ensina e nos chama, nos exorta a lembrarmos-nos do nosso Criador. Esse é o tema da mensagem de hoje. Lembre-se do seu Criador. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 3, para desfrutar a vida. Lembre-se do seu Criador para desfrutar a vida. Depois, do verso 4 ao verso 9, para realizar os planos. E, por fim, lembre-se do seu Criador, do verso 10 ao verso 11, pois ele é a única fonte de contentamento. Lembre-se do seu Criador. A experiência humana é frustrante à parte de Deus. Então, nós precisamos reaprender a desfrutá-la, lembrando-se do seu Criador, daquele que criou todas as coisas e também que nos criou. Então, lembre-se dele para desfrutar
a vida. Acompanhe comigo o texto que está diante de você, você já leu, já reparou algumas coisas interessantes na continuidade do discurso do pregador. Salomão segue com a sua pregação ensinando sobre as verificações que ele mesmo fez na realidade criada. Fato que nós observamos no verso 12 do capítulo 1, dá uma olhadinha lá, que é onde ele inicia o seu discurso. Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, de Israel em Jerusalém. E aí ele começa uma lista. Apliquei, versículo 13, atentei, versículo 14, versículo 16, disse comigo, versículo 17, apliquei. E agora ele continua, versículo 1 do capítulo 2, que é o texto que nós estamos estudando. Disse comigo. Então, é o mesmo discurso e ele está mostrando para nós o relatório de toda esta sua atividade em busca de um real sentido para a vida. Mas tem mais uma coisa interessante aqui. No trecho que nós lemos, há duas coisas importantes que são o ponto de partida para nós interpretarmos corretamente esse texto. A primeira delas é a consulta que Salomão faz ao próprio coração. Olha só. Embora não apareça no verso 1, para o meu coração, ou disse em meu coração, para mim mesmo, há uma ênfase gigantesca aqui no versículo de número 1. A palavra coração aparece no versículo 1. Depois, o versículo 3, ele vai dizer, eu resolvi em meu coração. E outra vez, a palavra coração vai aparecer ao longo do texto. Então, essa é a primeira coisa. A motivação para Salomão dar estes passos está no seu próprio coração. É uma resolução com ele mesmo. Como alguém que diz assim ao próprio coração, à própria alma, puxa uma cadeira aqui, vamos fazer um acordo, vamos fazer um plano, é isso aqui que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Segunda coisa muito importante nesse texto é a consulta que ele faz ao próprio coração e, em segundo lugar, a exortação que ele faz a si mesmo. A expressão para mim se repete algumas vezes aqui. Para mim. Observe, versículo 1, disse comigo. Mas olha só lá no versículo de número 4. Empreendi obras e edifiquei para mim. Plantei para mim. Versículo 5, fiz jardins e pomares para mim. Versículo 6, fiz açudes para mim. Versículo 8, amontoei também para mim. E depois, embora não seja o para mim, na nossa tradução, ele diz que ele juntou cantores e cantoras para si. Para mim, o tempo inteiro. Curioso isso. Porque isso mostra que nós somos iguaizinhos ao Salomão. Mas mais do que isso, mostra a realidade da mensagem de hoje. Se nós não nos importarmos e nem nos lembrarmos do nosso Criador, nos nossos projetos, nas considerações que temos com o nosso próprio coração, tudo o mais será fútil, vão. Eu e você podemos encontrar solução para muitas coisas. Tem gente muito inteligente aqui que eu admiro demais. Tem gente que tem a mão para o empreendedorismo aqui nessa igreja. Eu acho isso fantástico. Tem gente que tem uma habilidade maravilhosa com a lógica de pensar e resolve problemas. Acho maravilhoso. Mas se isso não for pautado na nossa vida com Deus, não vai servir de nada. Alguém, em algum momento, vai desligar você e acabou. Nós sabemos que no fim do livro, essa é a conta do pregador. Vai ter um dia em que a morte chegará. E nós estaremos diante do nosso Criador. Por isso, o conselho é, lembre-se dele enquanto você está vivo. Mais do que isso, no texto de hoje, lembre-se do seu Criador enquanto você está vivo e utilizando as coisas que ele fez. As coisas que ele criou. Muitas vezes nós usurpamos
aquilo que Deus fez, que pertence a Ele, utilizando para uma direção diferente para a qual Ele estabeleceu. Salomão, nesse primeiro texto, nesse primeiro trecho, mostra para nós que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador para desfrutar a vida, porque a sabedoria humana é uma grande loucura. Olha só os 3 primeiros versículos. Ele considera em seu coração o desejo de experimentar a alegria e a felicidade, mas ele vê que tudo isso é vapor, a tal ponto dele dizer que a loucura, o riso é uma grande loucura e a alegria não tem utilidade nenhuma. É triste uma vida assim. É muito triste, mas é a consideração que ele chegou, porque a sabedoria humana se torna uma grande loucura. Só que ele faz um apontamento interessante aqui. Versículo de número 3. Ele vai dizer que ele também se entregou ao vinho. Atraiu o vinho para o corpo, seria uma tradução mais literal. E aqui, embora não apareça para nós, esta resolução também está no seu próprio coração. E em meu coração, diz ele, regendo-me contudo pela sabedoria. Há 2 pontos de vista aqui, e os 2 não vão alterar o sentido deste texto. Talvez vão trazer um peso maior ou um peso menor. Mas há quem diga que aqui Salomão foi mesmo para a bebedeira. Outros dizem que não. Ele, regendo-se por sabedoria, experimentou esta vida dada ao vinho de forma, como é que o pessoal fala mesmo? Socialmente. Com um certo limite de observação, para que ele também não perdesse todo o seu controle a ponto de fazer a investigação que ele quer. Olha só como o texto dá as 2 direções para nós, sem problema, sem perverter o sentido do texto. Ele regeu-se pela sabedoria e entregou-se à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol. Tem hora que você se pega assistindo vídeos extremamente engraçados de pessoas que estão embriagadas, sem nenhum controle do corpo. Eles estão brigando, porque tem gente que não tomou tudo que eles tomaram e está apto, inclusive, para filmar, para que isso seja motivo de riso de quem não está tão bêbado assim. O objetivo não é dizer que aqueles que estão extremamente embriagados não tiveram grande sabedoria. Pelo contrário, a necessidade é se satisfazer no vexame que a outra pessoa pode dar. A sabedoria humana é loucura. Salomão diz que ele utilizou então do vinho para ver o que seria melhor produzido para as pessoas. Mas aqui nós temos uma vida dissoluta. Porque é isso que o vinho traz, dissolução. Não é isso que a Bíblia diz? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E aqui parece até a gente ouvindo o próprio Senhor Jesus contar a história do filho pródigo, que sai para viver a vida ao seu bel prazer e gastar-se na vida, enquanto gasta todo o dinheiro que ele conquistou. Estudando esse texto, um irmão nosso chamado Philip Ryken comenta o seguinte: algumas pessoas riem a vida toda até cair mortas, mas não há nada de engraçado no leito da morte de alguém que morre sem Cristo. Muitas pessoas estão atrás de alegria, de riso, lançando seus corações na bebida e experimentando esta realidade como se fosse o topo da existência humana, mas tudo isso à parte de Deus. Lembre-se do seu Criador para aproveitar e para desfrutar a vida. E então, eu queria aplicar alguma coisa a nós aqui, além de tudo que já foi dito.
Pare de buscar satisfação na vida à parte de Deus. Pare de buscar satisfação na vida à parte de Deus. Não existe, meus irmãos, felicidade e alegrias reais sem o Senhor. Salomão demonstra em seu projeto hedonista de prazer próprio que a alegria é vã e sem propósito quando nós entendemos que ela pode ser desfrutada sem considerar o Criador. E que não há sabedoria humana que consiga reverter essa realidade. Não tem gente inteligente que consiga reverter isso. A parte de Deus, a vida é uma loucura. Tudo será descartável e passageiro. Você pode aproveitar horas diante da TV. Horas diante da TV. Só um minutinho que ele bateu a cabeça, tá bom? Só para você não ficar em dúvida, ele bateu a cabeça. Pronto, resolvido. Vamos lá? Você pode passar várias horas na frente da TV ou do celular, vendo vídeos engraçados por fazerem piadas com as falhas e defeitos humanos, mas estará desonrando o Senhor. Você pode sair e entrar de festas, ou até mesmo esvaziar algumas garrafas de bebida alcoólica sem conseguir um efeito duradouro, ou até mesmo uma lembrança duradoura. Porém, é somente no Senhor que nós encontramos a alegria verdadeira e perene. Nele há a alegria de onde vem a nossa força. Buscar alegria e satisfação à parte de Deus é se tornar mais amigos dos prazeres, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,4, e se entregar aos prazeres transitórios do mundo, como nós lemos em Hebreus 11:25. Talvez você esteja refletindo que a vida está sem sabor e cor, e concluiu que precisa dar uma guinada. Não se entregue aos conselhos do seu próprio coração. Se eles traçam uma meta que precisa ser alcançada por um caminho sem Deus. Não faça isso com você. Tem um monte de gente buscando a satisfação para a alma, para aplacar a tristeza em coisas que Deus criou, mas sem glorificar a Deus. De nada vale. No fim das contas, será vaidade, vapor, correr atrás do vento. Lembre-se do seu Criador para desfrutar a vida. Mas também lembre-se do seu Criador, em segundo lugar, para realizar os seus planos. Observe o versículo de número 4. Empreendi grandes obras. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e aí ele vai dando uma lista gigantesca de planos que ele estabeleceu e realizou. E nada mais ele demonstra para nós senão uma vida tentando ser Deus, longe de Deus. É curiosa essa imagem aqui. Salomão tentou replicar o que Deus fez no jardim e nos dias da criação, porém, à parte de Deus. Como diz um outro comentarista, vai falar o seguinte: ele cria um pequeno mundo dentro do mundo, multiforme, harmonioso, exótico, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e incivilizados, porém, sem frutas proibidas. Olha só que interessante. Ele constitui uma grande edificação, faz um monte de coisa, tem até servos e servas para cuidar daquilo que ele criou. Amontoou para si riquezas, prata, ouro, também tinha música para ele, dos melhores cantores. E ainda ele foi a um degrau abaixo. Ele se entregou à paixão daquilo que ele chama de das delícias dos filhos dos homens. O que, irmãos? Versículo 8. Mulheres
e mulheres. Uma vida totalmente em decadência. Agora, repare que jardins são belos e frondosos e fazem um bem maravilhoso para a saúde. As edificações mostram a inteligência e o poderio humano. E são coisas bonitas. Nós moramos numa cidade que tem esta ênfase. Não sei até quando, mas haverá uma grande ênfase. Principalmente se conseguirem mudar o plano diretor da cidade. Não vai parar isso aqui. Uma coisa maravilhosa. Essa ponte mesmo aqui no final da Martin Luther é uma coisa impressionante. A extensão da Martin Luther lá para cima, que coisa genial. Eu acho mesmo muito genial. Uma coisa maravilhosa. E o que dirá da via reversiva? É só botar cone que o carro vem para cá. E aliviou também. Gente, mas para que serve isso? Se não for para dar glórias ao Senhor. Ter uma equipe que trabalha para você, para te ajudar, é uma bênção. Ter dinheiro é bênção, diz o versículo de número 8. É uma bênção. A música é uma maravilha, é um deleite para a alma. Nós podemos descansar ouvindo música. E a ciência para isso, para dizer que inclusive você pode se concentrar ouvindo música. É uma bênção. O que dirá quando nós encontramos a nossa alma gêmea? Que coisa maravilhosa, que bênção vinda do Senhor. O próprio Salomão diz, a casa e os bens vêm dos pais, mas a esposa vem do Senhor. Uma dádiva maravilhosa. Quem encontra a sua alma gêmea alcançou a benevolência do Senhor. Tudo isso é maravilhoso demais. Porém, sem Deus, é pura destruição. Salomão fez tudo isso para si, sem limites, porque ele tinha de tudo à mão. Grande sabedoria e muitos recursos. Quem é que ia dizer não para um homem como esse? E tem hora que nós queremos ser esse tipo de Salomão, e ficamos todos revoltados quando alguém diz não para nós. Lembre-se do seu Criador para fazer os seus planos. Philip Ryken vai comentar que uma das razões principais pelas quais as pessoas buscam o prazer é o fato de que a vida é curta. E é isso. Ainda mais quando se sabe que, para uma pessoa da minha faixa etária, dependendo de quando começou a trabalhar, não vai se aposentar nunca. Mas nunca. Se tudo estiver direitinho, mas não vai se aposentar nunca. Então as pessoas começam a pegar estes nichos de mercado e começam, olha, tira daqui e começa a investir aqui. Isso aqui é o mais rentável para você. Vai aqui. Faz esse tipo de construção. Irmãos, não é errado. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você construir suas posses. Embora a construção hoje é muito difícil, né? É muito caro. Mas não é pecado você batalhar por ter o seu teto próprio. Não é. Não é pecado ter 2, 3 tetos próprios. Se isso glorificar o nome de Deus. Agora, se este for o seu alvo de vida, e a cada conquista que você tem, você se sente redimido por aquele pedaço de cimento e aquele pedaço de ferro, você está vivendo a vida à parte de Deus, e isso é loucura. Isso é loucura. Infelizmente, alguns crentes agem como se fossem vencer Deus pelo cansaço. Os ímpios vivem como rebelados mesmo, mas alguns crentes tentam vencer Deus pelo cansaço, como um filho que faz pirraça a todo tempo. Está vivendo totalmente desregrado, mas diz, não, Deus está abençoando. Olha que bênção que eu recebi agora. Então, vamos descer a mais detalhes de uma aplicação para nós neste ponto. A primeira delas é, pare de buscar satisfação na vida à parte de Deus. E a segunda, pare de buscar realização
na vida a parte de Deus. Lembre-se que o empreendimento de Salomão é para si mesmo, para longe de Deus. Assim estão aqueles que decidiram conquistar a vida com a própria força e se rebelaram contra Deus, pois entenderam que a porção que o Criador lhes concedeu é insuficiente. Assim estão aqueles que decidiram conquistar a vida, mas não conquistaram nada. Se você está nesse caminho e ouvindo a voz do Senhor agora, volte. Volte para o Senhor, que é rico em perdoar, e se torna galardoador daqueles que o buscam com fé. Lembre-se do conselho do Senhor Jesus, quando ele diz que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ter propriedades e até mesmo planejar um fim de dias bem equipado constitui-se pecado quando estas coisas são buscadas à parte do doador de todas elas. Você não pode esquecer desta conta. Para adquirir é preciso dinheiro. Para ter dinheiro é preciso produzir. E para produzir é preciso ter tempo. Assim, o homem usa mal o seu tempo, produz para o seu próprio prazer, usa o dinheiro como se fosse sua propriedade e adquire coisas para prestar culto a elas. Que tristeza! Que grande loucura! Mas é isso que está acontecendo. Não tem tanta gente morando em Balneário para encher todos os apartamentos que são construídos. Não tem. Na nossa região não tem. E um menor troféu já é comemorado. O metro mais caro do Brasil. Ou o metro quadrado. Que dirá os outros troféus? De novo, isso aqui não é uma mensagem para você abandonar tudo e fazer voto de pobreza. Não é. A mensagem é para te exortar a olhar para o autor e consumador da sua fé, que é o dono do ouro e da prata, que é o dono da alegria plena e que pode dar tudo isso a você e fazer você desfrutar da vida olhando sempre para ele. Assim, no fim das contas, você não terá uma fumaça e tentará pegá-la. Pelo contrário, você olhará para Cristo e receberá dele a coroa da vida. Lembre-se do seu Criador para realizar os seus planos. Se você é chefe ou prestador de serviços, quantas vezes você cobrou um preço desproporcional, pensando só no lucro? Mas considere outras coisas. Quanto tempo foi dedicado em uma leitura da palavra e oração nesta última semana? Nós conversamos sobre isso em casa essa semana. E é uma pedrinha no sapato entrar que desregula todo o passo. Quantas decisões ou respostas você deu sem orar? Quantas foram as vezes e quantos são os meses que você não dá o dízimo no culto? Ou faz uma oferta espontânea a alguém que você sabe que está precisando, mas podendo ajudar você, fica remisso. Quantas vezes? Quanto tempo você investe na semana se preparando para o domingo? Esse é um investimento que envolve passar tempo com Deus, mas também organizando os seus afazeres para que você não fique desatento no momento do culto. Se preparar para o domingo é ter tempo com Deus, mas também se organizar, para você não chegar aqui esbaforido e ficar pensando no que você vai fazer depois. Para você se concentrar no culto. Se você é chefe, como eu já disse, quantas vezes você já usou desta ferramenta para usar um lucro próprio, lesando o próximo? Quantas vezes você submeteu os seus empregados ao vexame? Se você é empregado ou é tomador de serviço, quantas vezes você roubou a empresa, manipulando a verdade para conseguir
o mais recurso, já que alguém tem que pagar pela carga tributária do seu país. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes nessa semana você se entregou aos prazeres que há no mundo, mas desonram ao Senhor Deus? Quantas vezes homens e mulheres que estão aqui, inclusive eu, não aceitamos flertes ao longo da semana, semeando em nosso coração o adultério? Quantas vezes? Faça isso no seu coração, uma risadinha aqui, um olhar aqui, uma segurada de mão por mais de 2 segundos. Quantas vezes nós temos sido desonrosos para com o Senhor? Em busca de conforto, é possível que você esteja transtornando a sua alma e pecando seriamente contra o Criador. Só em Deus, meus irmãos, só em Deus há satisfação real. E só por meio dele as realizações são duradouras. Abra sua Bíblia no Salmo 16, verso 11. Grava isso, e imprime isso e cola na sua parede durante essa semana para você não se esquecer de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Veja o Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, o quê? Delícias perpetuamente. Veja agora o Salmo 119, verso 37. Ore nesta semana nesse sentido. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, verso 37. Meus irmãos, a experiência humana é frustrante à parte de Deus. Portanto, lembre-se do seu Criador para desfrutar a vida, para realizar os seus planos, porque Ele é a única fonte de contentamento. Veja só os versos 10 e 11 de Eclesiastes. A vaidade é o prêmio para um viver sem Deus, até o dia em que a morte chega, pois ali encontra-se com o Criador inescapavelmente, recebendo de suas mãos o real salário das realizações sem considerá-lo. Diz Salomão que tudo quanto os olhos dele desejaram, ele não negou nenhuma das coisas. Não privou o coração, olha o coração de novo aí, de nenhuma alegria, pois ele se alegrava com todas as fadigas, e isso com a recompensa, como recompensa de todas elas. Todas as realizações passaram a ser a única fonte de alegria e realização para Salomão, em algum momento da vida dele. E qual é o momento que você tem vivido? Talvez você está nesse ciclo, que parece sem fim, onde você só vê satisfação nas coisas que você faz, enquanto deixa de ver e sentir satisfação nas coisas que Deus já fez. Lembre-se do seu Criador, pois Ele é a única fonte de contentamento. O versículo 11 termina dizendo que, depois de considerar todas as obras e todo o trabalho e estar cansado, Salomão repara que tudo era vapor, correr atrás do vento e sem proveito algum debaixo do sol. Cansado. E não é aquele cansaço depois de você fazer uma faxina em casa. Porque você vai faxinar mesmo. No início é tranquilo, você tá assim, chega na metade que você já tá tremendo que passou da hora de almoçar, você fala assim, ó, tá ficando legal. Vamos lá, vamos mais um pouco. Quando tá terminando, se você tá lavando alguma coisa externa, tá com a VAP, o braço já não tá mais conseguindo segurar a VAP. Mas você tá terminando. É por isso que você vê, às vezes, na rua, alguns desenhos estranhos. É que ali a pessoa já não tem mais força. Ela já tá indo no automático. E aí você senta cansado, mas sente o cheiro da limpeza, começa a ver de novo as coisas no seu devido lugar. Que contentamento há em fazer uma faxina? Embora a gente não goste muito, mas há um contentamento. É ou não é?
Só que o Salomão está ensinando para a gente que viver sem Deus, você vai cansar, você vai conquistar as coisas, elas não vão te satisfazer. E no fim você vai cansar. E pior ainda, você não vai estar satisfeito. E vai ter pecado contra o Senhor. Porque usou as coisas que ele fez para o louvor próprio, para a satisfação do próprio coração. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar do nosso Criador. E vamos aplicar alguma coisa aqui também. Então, pare de buscar satisfação na vida à parte de Deus. Pare de buscar realização na vida à parte de Deus. E, por fim, recomece a dedicar sua vida a Deus. Recomece. Dedica a sua vida ao Senhor. É hora de recomeçar. Para e recomece. Recomece a dedicar a sua vida a Deus. Jesus disse em Mateus 6,33, um versículo que nós sabemos de cor, que é um ressoar daquilo que nós lemos na liturgia em Isaías 55. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas Jesus é específico, ele diz, todas estas coisas, quais são elas? Comer, beber e vestir. O apóstolo Paulo depois vai trabalhar na primeira carta a Timóteo, para Timóteo ensinar os ricos, dizendo assim, olha, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Se nós temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. É um ensino da palavra e eu sei que muitos tropeçam nisso. Irmãos, é possível ter alegria e felicidade real desfrutando das belezas que Deus criou. Você pode ir à praia e contemplar a praia. E ver o pessoal jogando coisas lá, jogando. Não jogando lixo, mas brincando, se divertindo. Não é pecado. Lá em casa, para a gente ir na praia, é um empreendimento que de lembrar me dá gatilho. Vocês não têm ideia. Quantas vezes eu já reclamei da extensão da faixa de areia dessa praia? Porque parece que a água não chega nunca. Quando se tem um carrinho, uma criança, um cooler, um menino que até a cirurgia não conseguia andar de chinelo, agora ele consegue, é uma benção. Agora ele vai que vai em esqui. Mas é um negócio. Mas como é bom ter aquele refresco da água. Ver a família sentada ao redor ali, seja numa esteira, na cadeira. Que beleza ver a alegria das crianças curtindo. Que bom é ter um tempo dissociado de todas as outras atividades, ainda que seja algumas horas, para contemplar a criação do Senhor. Como é bom, depois de pegar um sol, entrar na água que vai refrescar. Depois tem que voltar para casa. Mas é bom, porque depois você tem que pegar a criança, o carrinho, o cooler. Mas é bom. É um deleite e não há pecado nisso. Não há pecado você desejar ter dinheiro e trabalhar justamente para isso. Não há pecado em você construir coisas, em desejar, num longo prazo, ter um sítio, uma casa na praia, embora você more na praia, mas tem gente que gosta de casa de praia. É um ambiente diferente mesmo. Não tem problema. Não tem problema e nem pecado se você estiver honrando e tributando honra e louvores àquele que te deu estas coisas. Não é pecado você se divertir. Não é pecado. Não é pecado rir. Você pode rir, dar gargalhadas, se alegrar com tudo que existe. Não é pecado. Se você estiver honrando o Senhor e sabendo que Ele é a fonte da sua alegria. Não é pecado desejar viver o resto da vida com
o seu cônjuge. Ainda que você não saiba quem é. Não é pecado. Não é pecado se casar. Não é pecado amar alguém. Dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Porque Deus disse um dia que não era bom viver sozinho. Então, viver com alguém não é pecado. O problema é quando as pessoas querem se envolver com regras que Deus não estabeleceu e num tipo de relacionamento que não agrada ao Senhor. Isso é pecado. Deus é a única fonte de satisfação para nós. Nós não podemos nos esquecer disso. É possível você ter riqueza sem cometer pecado. É possível e maravilhoso desfrutar do produto das suas realizações. No entanto, só é possível, e eu vou enfatizar isso mais uma vez, quando nós consideramos que tudo vem das mãos do Senhor, porque tudo que nós somos e tudo que nós temos vem das bondosas mãos daquele que nos criou, que nos redime, que nos sustenta e que faz com que os recursos dele se renovem a cada manhã sobre nós. Somente nos lembrando do Criador em todo o tempo, nós teremos real satisfação. Então, vamos nos lembrar. A experiência humana é frustrante, a parte de Deus. Portanto, lembre-se do seu Criador para desfrutar a vida, para realizar os seus planos, pois Ele é a única fonte de contentamento. Pare de buscar satisfação à parte de Deus. Pare de buscar realização à parte de Deus. Recomece a dedicar a sua vida ao Senhor. Vamos terminar lendo Colossenses capítulo 3. Do verso 16 ao verso 17. Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus nos diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se você tem entendimento para ouvir esta palavra, é porque o Espírito Santo habita o seu coração. Isso é sinal de que você foi remido pelo sangue de Cristo. Então use a sua vida em louvor e honra àquele que te redimiu das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus nos guarde. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, tem misericórdia de nós. Te agradecemos muito por ouvir a Tua palavra mais uma vez. Agora, Senhor, faz-nos relembrar e rememorar tudo aquilo que nós ouvimos e o que lemos. E mais do que isso, ó Deus, dá-nos força para praticar aquilo que nós fomos chamados a fazer. Nós somos muito gratos a Ti. E pedimos que o Senhor nos treine a cada dia para identificar ainda mais o Teu poder, as Tuas belezas, as Tuas perfeições na vida que o Senhor nos deu. Te louvamos por esta igreja e te pedimos que o Senhor continue a nos edificar na palavra, em nome de Jesus. Amém.